É, Pessoal, muito boa noite. Vamos dar continuidade, então, né, ao nosso curso aqui, aos nossos encontros. Tentar recapitular de memória dessa vez o que a gente já fez, né? Primeiro, a gente teve um encontro para falar o que é cuidado paliativo, uma definição, uma introdução. Houve encontro para falar sobre a importância dos cuidados familiares e sociais. Um encontro para falar de sintomas físicos e como controlar esses sintomas. A gente falou sobre comunicação assertiva, depois a gente falou de cuidado psicoemocional e hoje a gente vai falar sobre processo de luto, processo de enlutamento. Eu trouxe, eu acho, das outras duas vezes, mais uma conversa, termos mais flutuantes, né? Dessa vez, a ideia é trazer conceito mesmo, eu acho que da gente conhecer mesmo tipos de luto, o que é luto, o que se faz em cada fase que a gente vivencia de luto, como cada um experimenta isso. Então, eu vou acabar trazendo conceitos mesmo. Eu acho importante da gente conhecer, da gente saber. Porque assim nós vamos desconstruir muita coisa do que a gente acha que é luto, né? Então, eu trouxe conceitos. A próxima aula é sobre cuidado espiritual, né? E aí a gente já fecha, né, Paula? Já está fechando, né, esse ciclo. Tem mais duas? isso, temos mais duas aulas e já fecha. Um é de cuidado espiritual e o outro é cuidando de quem cuida? Isso. Entendi. Se você quiser compartilhar a tela agora, então, por favor. Quem não, quem chegou por agora, só para a gente contar aqui, eu não estou conseguindo compartilhar a tela pelo meu computador. Então, Paola vai ter que compartilhar lá do computador dela, mas eu espero que isso não atrapalhe em nada, não, né? Então, a gente só vai conversar sobre o processo de enlutamento. No próximo slide, eu trouxe uma ponte para representar mesmo uma travessia, né? Paula, pode passar, por favor. Só para a gente entender que luto é uma caminhada. É como se a gente tivesse que fazer um percurso para se reencontrar sem algo que a gente perdeu e que era muito importante. Se eu perder algo que me importa pouco, eu não vou passar por um processo de luto. Ah, tá, perdi, pronto. Foi. Mas se eu perco algo que me faz falta, que me complementa de alguma maneira, que faz parte do meu dia a dia, se eu sofro uma perda que vai mudar drasticamente a minha rotina, o meu jeito de enxergar a vida, de enxergar o mundo, aí eu vou passar por um processo de luto. E aí, por isso que eu quis trazer essa ponte, assim, para vocês entenderem que o luto exige de nós um movimento. Eu não posso ficar onde eu estou perdendo um objeto de amor, né? E aí, no próximo slide, a gente vai ver que esse objeto de amor, ele pode ser um divórcio, uma saída de um trabalho que você gosta muito, uma viagem mesmo, que seja ali um intercâmbio ali de 3 anos no exterior. Você vai perder contato com pessoas que você ama muito, você vai passar por um certo luto, você vai ganhar um monte de coisa, mas vai perder um monte de coisa também. Até a saída, por exemplo, da infância para a adolescência pode te gerar uma sensação de luto, aposentadoria, ou uma perda da independência mesmo, né? Que algo que gere alguma. Por exemplo, se agora nós sofrermos um acidente, perdemos a visão, a nossa independência no momento dessa perda vai ser extremamente prejudicada. A gente vai precisar se adaptar, a gente vai precisar se reorganizar para se reencontrar. E isso é luto. É eu perceber que algo falhou ali bruscamente e que eu tenho que fazer alguma coisa para me reinventar a partir disso, né? E aqui a gente está falando de um projeto que cuida de pessoas que têm doenças graves, crônicas e que podem avançar até a morte. Então, a morte também, com toda certeza, nos gera aí esse movimento de luto. Lembrando que luto
não tem tempo definido, tá, gente? Para a gente viver essa travessia, mesmo que você supere uma perda, para sempre você vai ter sentimentos relacionados àquilo que você perdeu. Para sempre. A gente não tem que fugir disso, né? Eu mesma, por exemplo, eu perdi o meu avô quando eu tinha 10 anos e ele era uma figura extremamente importante para mim. E eu vou dizer para vocês, né, já se passaram mais de 20 e todo dia 11 de novembro chove. Eu me lembro dele, que foi o dia que ele morreu, e choro. Escrevo alguma coisa, tomo um banho mais demorado, faço uma oração, lembro o que eu tenho dele, que ele deixou em mim, que eu aprendi com ele. Penso em como seria se ele me visse casando, se ele me visse agora aqui nesse encontro com vocês, se ele me visse dirigindo pela primeira vez. Eu lembro dele, eu tenho essas sensações, esse pensamento. E é um jeito, inclusive, de manter ele vivo comigo, né? Não tem nada de errado com isso. Então, a gente precisa muito entender que não tem nada de errado ter esses momentos de mais melancolia, né? De, de certo até sofrimento, mas ao mesmo tempo é um jeito de você se conectar com aquela pessoa que é muito importante, né? Então, nós vamos falar um pouquinho mais de luto nessa sensação vivida pela morte mesmo, para ter link com o nosso trabalho no Projeto Lopes, né? Pode passar, Paulo. Então, a gente já aprendeu aí o que que é luto, né? E agora a gente vai ver que existem tipos de luto. Nós temos uma estudiosa de luto aqui no Brasil, a Maria Helena Franco. Ela coloca tipos de luto aí, porque nem todo luto é igual, não, né? Então ela fala, por exemplo, que quando a gente tem alguém já adoecido, alguém que você sabe que a doença vai avançar e essa pessoa pode morrer, você já começa a vivenciar um luto antecipatório ou um luto precoce. Faz parte. O seu mecanismo, né, a sua cabeça, seu aparelho psíquico começa a trabalhar e você começa já a sofrer porque sabe que vai perder aquela pessoa. Isso é normal, é um jeito da sua cabeça se preparar para essa perda, a gente chama aí de luto antecipatório. O outro luto, outro tipo de luto aí é um luto não reconhecido, ele pode acontecer muito quando morre, por exemplo, um bichinho de estimação da gente. Aí as pessoas pensam que é bobagem, você está sofrendo por bobagem, e às vezes você gosta mais do bicho do que da pessoa que está falando isso com você. Outro tipo de luto também, que é um luto não reconhecido. Vamos supor que eu tenho um amante e a gente se ama demais, aí ele morre. Eu não posso ir lá nesse velório. Eu não posso viver o meu luto de maneira natural, né? De maneira socialmente aceita. Então a gente chama isso de luto não reconhecido. A gente tem um luto que é um luto adiado. Tem pessoas que têm perdas bruscas e não sentem nada. Ficam bem, vai seguindo o dia a dia dela, não muda nada na rotina dela. E aí, depois de um tempo, essa pessoa pode trazer esses efeitos aí de tristeza, de buscar demais esse objeto perdido, de negar que aquilo está acontecendo, né? De achar que está tudo perdido, que o mundo acabou, que não vai conseguir mais nada. A gente chama isso de luta adiada. Um luto normal, natural, que é esse processo, né? Que pode durar, vai durar para sempre, mas vai durar de uma maneira mais intensificada e visível, geralmente pelo período de um ano, porque é em um ano que a gente vive ciclos e datas importantes, né? Por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, aniversário da pessoa, aniversário da gente. Então, quando passa um ano dessas primeiras vivências, você vai começar a viver isso de uma maneira menos dolorida. A gente chamaria isso de luto normal. Um luto traumático ou complicado que por vezes acontece a partir de mortes que você não espera, né? Ou você vive uma situação assim de violência. Vamos pensar que uma criança de 8 anos de idade foi sequestrada, abusada e morta. Provavelmente você vai ter um luto mais traumático, um luto mais complicado aí, né? Os lutos também, na época de pandemia, quando não era possível fazer uma despedida digna, uma despedida normal, que a gente estava acostumado, né? O velório ele serve para dar um fechamento nessa perda,
um fechamento real da realidade, né, da perda. E aí você não pode viver isso de alguma maneira, pode te trazer um luto mais complicado, né, um luto mais sofrido mesmo. O luto ausente ou inibido, que pode acontecer em pessoas que realmente não vivenciam esse trabalho psíquico de readaptação à vida normal, há pessoas que passam por isso e não sentem nada mesmo de diferente. E por fim, a gente tem o luto patológico, que é quando a pessoa pode realmente desenvolver depressão, transtorno de ansiedade, ficar mesmo incapacitada até, não consegue trabalhar, não consegue enxergar nada de bom na vida. E aí esse tipo de luto ele precisa ser tratado, né? Então a gente tem tipos de luto. A gente escuta falar em luto e acha que tá tudo no mesmo pacote, mas na verdade não. E saber dessas coisas aqui ajuda a gente a lidar com alguém que está vivendo luto e ajuda a gente a lidar com o nosso próprio luto também, para a gente saber que hora que a gente tem que pedir ajuda, né? Então, se eu estou vivendo uma situação de luto e isso atrapalha por completo a minha vida, a minha rotina, as minhas relações, eu preciso de procurar ajuda. Mas se em algum momento do meu dia eu fico triste, eu não quero comer, eu não estou dormindo bem porque eu fico pensando naquilo, eu não preciso de tratamento. Isso é um luto normal. Eu vou passar por isso e eu vou ir para outras fases, que são as fases de adaptação mesmo, de aceitação da perda, tá? E aí a gente tem historiadores aí, né? A gente tem teóricos do luto que contam de fases de lutamento. Então é legal da gente ver isso daqui, ó, porque quando a gente vive um luto, a gente acha que só a gente sente essas coisas. Mas, na verdade, todo mundo, em determinado grau, vai passar por essas coisas, né? E aí, para a Klaber-Ross, que é uma psiquiatra, ela fala assim que a gente passa por 5 fases aí do luto, do processo de enlutamento. A primeira dela seria a negação, que é quando a gente não consegue aceitar a realidade da perda, né? A gente fala, não, não aconteceu comigo, não, fulano não morreu. Eu já vivi uma situação em hospital, né? Que eu trabalhei 11 anos em hospital. Eu já vivi uma situação de um familiar pegar o paciente que tinha acabado de morrer, ele tinha acabado de receber a notícia da morte, e essa pessoa simplesmente pegou a pessoa morta na cama e começou a sacudir, 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 a gritar, a bater no rosto, a sacudir muito, sentar na cama dizendo que a pessoa não tinha morrido, pedindo para reagir, não morreu, não morreu, não morreu. E essa pessoa saiu do hospital, né? A enfermagem fez toda a preparação do corpo. Nós, né, da psicologia e do serviço social, ajudamos com as questões burocráticas, a papelada, ajudamos pedindo alguém de referência para ficar junto no hospital, para vir. E essas pessoas saíram do hospital ainda pensando que o outro não tinha morrido, né? Então, essa fase de negação, ela pode durar muito tempo. Tem gente que nega inconscientemente, né? Continua preparando a comida da pessoa que gostava e coloca o prato lá como se a pessoa fosse vir comer, negando mesmo, né? A pessoa não. É um mecanismo de defesa, a pessoa não consegue mesmo conceber que perdeu aquele ente que ele tanto ama, né? Então a gente chama isso de negação, e isso não é consciente, a pessoa não nega porque quer, né? A gente tem a fase de raiva, que é quando a pessoa começa a dizer, por que comigo? O que eu fiz para isso acontecer comigo? Tem gente que é tão ruim, não passa por nada disso. Aí você começa a desacreditar em Deus, por exemplo, quando você acredita, né? Você passa a desacreditar. Você começa a ficar agressivo com todo mundo. Alguém vem tentar te consolar, você vai e xinga a pessoa, né? Então você passa por essa fase. Uma fase de negociação ou barganha, que é quando você começa a fazer promessa, principalmente quando a pessoa ainda não morreu, né? Você começa a negociar, você fala assim: oh meu Deus, se mamãe sarar dessa doença, eu vou a pé daqui lá na Serra da Piedade, né? Então, a gente chama isso de negociação aí com as forças superiores, ou barganha. A outra fase que seria de depressão, que você fica recluso mesmo, sem querer ver ninguém, sem querer receber visita,
sem querer socializar, sem querer ir para festa. Você fica com uma determinada culpa, né? Como é que eu posso me divertir? Como é que eu posso viver coisa boa sabendo que eu perdi fulano de tal? Então, vem essa fase. E por fim, uma fase aí de aceitação. Você entende a realidade da perda e dá a volta por cima, vai se reconstruir apesar da perda, né? Nem todo mundo passa por todas essas fases e elas também não vêm uma depois da outra, né? Eu posso passar por uma fase ali só de raiva e depois eu já aceito, né? Então isso é bem individual, não quer dizer que todo mundo vai passar por todas elas. John Bowlby, ele traz 4 fases aí, parecidas até, mas a primeira delas aí seria um torpor, que é quando você se paralisa, né? Então, ali, quando você descobre que perdeu alguém importante, você pode passar por um entorpecimento aí, você nem escuta mais nada, né? O médico vai lá e te dá a notícia, por exemplo, né? Fala: olha, fulano, infelizmente aconteceu aquilo que a gente previa, né? O coração do fulaninho bateu, parou de bater, e ele morreu mesmo. E aí, quem escuta isso fica paralisado, não escuta mais nada. É como se saísse do ar, né? A pessoa não tá mais nem ali. É aquilo que a gente chama de perder o chão, tá? Então, tem essa fase aí. Uma outra fase que seria de busca e saudade, que é quando você tenta se conectar com a pessoa que partiu de todo jeito, né? Você fica ali escutando as músicas que a pessoa escutava ou evitando escutar, né? Evitando cozinhar algo que o outro gostava ou cozinhando algo que o outro gostava. Você fica tentando de todo jeito estar próximo daquela pessoa, manter ela contigo de alguma maneira, né? A gente chama isso de busca e saudade. Uma outra fase aí que seria de desorganização e desespero, né, que seria parecido aí com a fase de depressão, né? Você não sabe o que fazer, não sabe onde está. Vem aquelas perguntas assim, meu Deus, o que que vai ser de mim agora? O que que eu vou fazer sem minha mãe, né? Você fica se perguntando isso. E por fim, essa fase aí de reorganização. Você encontra essas respostas. E quando as respostas vêm. Às vezes você fica com essas perguntas por muito tempo, né? Mas uma hora a resposta vem, né? E não é um caminho fácil, não é um caminho florido, mas é um caminho possível. A gente vai se reorganizar, né? Com toda certeza a gente vai. O negócio é não se cobrar para que isso aconteça. Vai acontecer no seu tempo, do seu jeito, né? De acordo com a sua história mesmo, de acordo com a maneira como você lida com as perdas, que não são só perda de morte, né? E cada um tem um jeito próprio e único de enfrentar isso, né? Então, de fase de lutamento são esses aí. Paula tá por aí? Trouxe aqui, olha, eu falei lá atrás, né, que essas fases elas não vêm uma atrás da outra, então eu quis trazer essa montanha russa aqui para mostrar que realmente luto é movimento, é não linearidade, são fases infinitas e diversas, né? Então, hoje a tendência é enxergar o luto não mais como aquelas fases propriamente, mas no sentido de pêndulo do luto, né? Então, ora eu me movimento para perda, para aquilo que eu perdi, ora eu me movimento para me restaurar, né? Então, hoje a gente pensa mais em luto desse jeito, né? Então, movimento para perda e movimento para restauração. Eu me conecto com aquilo que eu perdi, eu me conecto com quem eu serei a partir de agora e com aquilo que fica dessa pessoa. Então, hoje a gente fala mais em pêndulo do luto, né? Que seria aí essa orientação para perda, orientação para restauração, né? E aí eu vou fazer coisas, né? Vou ver foto, vou mexer na roupa, vejo se eu tiro o guarda-roupa, tiro as roupas, deixo as roupas, o que que eu faço, o que que eu não faço. Pode passar. Tem gente que quer logo se desfazer das coisas da pessoa que se foi, outros não, outros querem deixar, não querem mexer, querem respeitar o espaço que era daquela pessoa, outros querem doar, falar, ah, não, fulano ia ficar tão feliz se eu doasse tal coisa, e aí você vai fazendo isso, né, e se reorganizando aí.
E quando a gente também passa por um processo de luto, por vezes você acaba tendo uma nova identidade, né? Se você perde, por exemplo, um marido, você vai ser viúva, é uma identidade nova. Você perde os pais, você é órfão, né? A gente, inclusive, fala do tanto que é sofrido perder um filho, porque não tem nem nome, né? Ninguém criou um nome para uma pessoa que perde o filho. Então, se você perde, um marido tem nome, você perde seus pais, tem nome. Mas você perde um filho, nem nome tem, né? E aí, olha só, você ficou oscilando ali, né? Entre o sofrimento grande e o que que eu vou ser agora? O que que eu vou fazer a partir de agora, né? Então, é completamente normal fazer esse movimento. Num dia eu tô, nó, que legal, coisa mais boa. Hoje eu vou arrumar a casa inteira, vou visitar fulano de tal, tô achando que eu vou montar um negócio próprio, e no outro dia você acorda de manhã, meu Deus, cadê o fulano? Cadê o meu pedaço? Cadê quem me fazia sorrir assim, assim, assado? Cadê aquela voz? Cadê aquele cheiro? Né? E é isso. Não tem jeito de ser diferente, não vai ser diferente, né? Eu sempre falo isso, né? Não vai dar para percorrer esse trajeto sem passar por isso, não. A gente vai passar por isso. Todos nós vamos passar por isso, né? Em algum momento isso vai acontecer. Tá? Então, sempre pensa aí que nós vivemos esse pêndulo. Pode trocar. E aí, para a gente conseguir aí aceitar essa realidade da perda, e existem tarefas do luto aí, que seria de fato vivenciar esse pesar, né? Se debruçar nesse sofrimento, em vez de fugir dele, ser parceiro, né? Eu sempre falo, chama o seu sofrimento para comer uma pipoca aí. Senta no sofá, os dois aí. Porque a gente foge, né? A gente tem tendência a fugir de experiências ruins, sentimentos ruins, que a gente acha que são ruins, né? Mas para a gente conseguir passar bem por um processo de luta, a gente precisa vivenciar esse pesar mesmo, né? Debruçar nesse pesar aí, para depois se reajustar ao meio e reinvestir a energia, né? Se reconstruir, ressignificar a vivência, ressignificar a perda, né? O que eu vou fazer a partir disso que eu perdi? Quem eu sou? Que eu quero levar dessa pessoa e que ela deixou em mim. O que que eu posso fazer para deixar essa pessoa de alguma maneira orgulhosa de mim, né? Quando a gente está vivendo um luto, é bem legal se perguntar assim: como é que fulano ia querer que eu estivesse agora? Quando a gente perde alguém que a gente ama demais e a gente passa por esse luto, a gente conhece essa pessoa, então a gente consegue imaginar que tipo de conselho ela nos daria, né? Dá para imaginar. Gente, o que que fulano ia querer que eu fizesse agora? Então, é legal da gente se permitir fazer isso e manter a pessoa viva mesmo, manter essa figura viva, né? Então, a gente precisa mesmo sofrer para, de novo, nos conectarmos com quem está aqui, né? A gente perdeu alguém, mas existe alguém que está aqui conosco. Então, a gente se reajusta a esse meio e reinveste a energia em alguma coisa. Pode mudar. E aí, nós vamos lidar com pessoas passando por esse processo e vamos passar por ele também. A gente precisa fazer algumas avaliações enquanto voluntárias, enquanto profissionais de saúde, enquanto familiar vivendo um processo de lutamento, né? Cada pessoa, quando morre alguém, vai viver isso de uma maneira diferente. Porque, por exemplo, vamos pensar aqui que a minha mãe morreu. Ela é minha mãe, então vou viver o luto de filha, mas ela tem uma irmã. A irmã dela vai viver o luto que é da irmã. Ela tem um marido, o marido vai viver um luto que é dele. Ela tem uma melhor amiga, essa melhor amiga vai viver um luto que é dela. Então, por quê? Quando morre uma pessoa, todo mundo em volta acha que todos têm que viver o luto da mesma maneira. Porque dentro da família, vamos supor que tem alguém sofrendo demais com aquela morte. Dentro dessa família, uma pessoa vai falar assim para aquela:
Ô, fulano, eu também tô sofrendo porque fulano de tal foi embora, mas olha como que eu tô. Eu não tô desse jeito. Só que quando alguém se vai, gente, para cada um, essa pessoa representa uma coisa diferente. Então a gente não tem que cobrar vivência de luto igual, não, tá? Cada um vai viver de um jeito, né? Cada um tem uma relação diferente, vínculo diferente, padrões de apego diferente, né? Se é um apego mais respeitoso, se é um apego mais de brincadeira, se é um apego mais de responsabilidade de trabalho. Então, cada um tem um apego diferente, né? Cada um tem uma ideia diferente do que acontece com a gente depois da morte, e isso também interfere em processo de luto. Se eu tenho uma ideia de que quando a gente morre, a gente vai para um lugar ou outro, isso pode gerar algum medo. Se eu tenho uma ideia de que quando a gente morre, a gente se transforma, a gente vai para um lugar para ter uma evolução espiritual, isso vai me gerar alguma outra interpretação. Então, a nossa crença também interfere na maneira como a gente vivencia o nosso luto. Crianças vão viver lutos diferentes, homens e mulheres vivem lutos de maneira diferente, porque mulher costuma se permitir mais se emocionar, né? Os homens, eles são criados de modo que não precisa mostrar emoção, né? Eles têm que ser mais racionais. Então, até dependendo da idade, uma pessoa de 90 anos, se souber que um amigo de infância morreu, ele vai reagir diferente da gente. Porque ele já esperou já experimentou muitas outras perdas, né? Ele já tem uma visão de mundo diferente, ele espera algo da vida. Uma pessoa com 90 anos espera algo da vida diferente de uma pessoa de 20 anos. Então, isso também interfere no processo de luto. Maneira como cada um enfrenta suas dificuldades também. Tem gente que enxerga mais a solução do que o problema. Então, quando a gente enxerga mais o problema, a gente tende a sofrer mais, né? Quando a gente está diante de um problema, a gente já pensa logo na solução, a gente tende a sofrer menos. Perdas, o tipo da morte também interfere nisso, né? Se for uma morte inesperada, você vai ter um choque um pouquinho maior do que se for uma morte de uma doença grave que avança e a pessoa já está mesmo no processo de morte. Vai ser diferente de uma morte por acidente de trânsito, por exemplo, né? E as nossas experiências com luto anterior também, né? Quando a gente nunca perdeu alguém muito importante, a gente costuma vivenciar esse luto de um jeito mais complicado, né? É claro que isso é individual, mas a literatura fala isso, né? As nossas referências aí falam isso, né? Se você nunca viveu um luto importante, ele vai te pegar mais forte do que se você já tiver vivido outros lutos, tá? Então é legal a gente considerar essas coisas. E trazendo para o lado de cuidado paliativo, que a nossa ideia é de fazer aí um- uma. Que vocês conheçam o que é cuidado paliativo, né? Fazer um curso mesmo, capacite vocês a entender o que é cuidado paliativo. Em cuidado paliativo, a gente vai sempre zelar pela autonomia da pessoa, desde que ela saiba que ela está doente até o momento da morte dela, e até depois disso, se ela tiver tido desejos, se ela tiver feito pedidos, até depois disso nós vamos respeitar a autonomia dessa pessoa, né? Eu sempre falava muito assim para quando eu trabalhava no hospital, e às vezes a pessoa pedia alguma coisa e o familiar falava, isso não é possível. Eu sempre falava, gente, vamos fazer, porque você vai ter tempo para lidar com isso que está sendo pedido. Essa pessoa não vai ter esse tempo, não. Você vai estar aqui, você vai ter tempo. A pessoa não vai, né? Então a gente sempre respeitar mesmo os desejos da pessoa que está doente, né? Sempre avaliar e intervir diante das necessidades daquela pessoa, que às vezes a gente enxerga necessidades que são nossas, enxerga dificuldades que são nossas, e é legal da gente escutar da pessoa o que ela quer, como ela quer, com quem ela quer, né? Às vezes a gente acha que a pessoa tem que ficar recebendo visita, por exemplo, de alguém que ela goste demais. Aí a pessoa fala assim: eu não quero ver ninguém.
Eu não quero que ninguém me veja na situação que eu estou agora. Nós vamos escutar o paciente. A gente já falou disso, né? De detectar sinais aí de sofrimento e de dor total, a fim de controlar esse sofrimento, né? Tratar esse sofrimento. A gente já aprendeu o conceito aqui de dor total, que é uma dor que não é só física, né? Uma dor que pode ser da alma, uma dor que pode ser financeira, é uma dor que pode ser espiritual, pode ser medo, culpa, e tudo isso gera dor, tudo junto, né? E incluso. Então, a gente detecta isso e intervém sobre isso. E aí eu trouxe uma pergunta também para a gente pensar, né? E se o paciente perguntar sobre a própria morte? Vamos pensar que vocês são profissionais de saúde ou são cuidadores de pessoas com doenças crônicas, ou são familiar de alguém que está morrendo, ou são voluntários do Projeto Lopes e vocês foram fazer uma visita e a pessoa pergunta para você assim: Nossa, fulano, eu vou morrer? O que você responde, gente? Eu vou querer três pessoas falando. O que vocês responderiam? Eu falo, e eu também. Sim. Ó, a Gile falou que falaria, todos nós vamos. Posso falar? Pode? O que é que eu costumo fazer? Eu aprendi isso ao longo do processo, né? Um dia eu já falei isso também. Todos nós vamos morrer. Depois o professor, o doutor Alexandre Ernesto, ele ensinou assim, quando a pessoa faz essa pergunta, eu pergunto para ela, o que que isso significa para você? Ou então eu pergunto assim, por que que você está me perguntando isso? E aí ela vai me contar. Um dia eu também já falei assim, não, todos nós vamos morrer, Deus sabe a hora. Hoje eu não falo mais. Não sei se está certo mesmo. Gostei. Devolva a pergunta, então. Tem mais? Alguém mais quer falar o que falaria se a pessoa chega para você, tá mal, a pessoa tá mal, sabe? Tá nada bem mesmo. Vamos pensar que ela tem uma doença neurológica progressiva e agora ela já está acamada. Ela já tem 10 anos já que ela trata essa doença progressiva. E os neurônios dela estão morrendo, assim. E ela perdeu o movimento. Aí ela está acamada e o neuro dela falou assim: Nossa, fulana, nós não temos mais nem remédio para controlar essa perda sua de neurônio, não. Mas nós vamos cuidar de você. Então, ó, não precisa mais de tomar essa medicação, de fazer esse exame tal, porque infelizmente nós chegamos numa fase que a sua doença não tem mais controle. E aí a pessoa foi para casa. E aí passa uma semana, aí você foi lá visitar a pessoa, e a pessoa te conta que o médico falou isso tudo e fala com você isso. Nossa senhora, será que eu vou morrer? Então vamos lá. Eu acho que talvez saia um pouco do foco da morte, né? E fazer com que ela pense no momento que ela vai ter para viver ainda, da forma como ela vai querer viver, até quando, né? Que ninguém vai saber dar a resposta até quando ela ficará. Eu acho que é o que a gente está aprendendo, né? Fazer com que eles reflitam sobre o tempo que tem e não com a morte que vai chegar. Sim, sim. A Aline falou assim: eu ia querer, eu como paciente, gostaria de ouvir a verdade. Pois é. Então, se alguém fala disso, essa pessoa ela está nos convidando para escutar um pouquinho mais. Agora, eu achei ótimo que ninguém falou assim: não, fulano, vira essa boca para lá, não vai não, Deus não vai deixar não.
Não, foi isso. Não vai acontecer com você. Não vai. Você vai ver, já já você vai estar bom de novo e tal, tal, tal. Ninguém fez isso. Ninguém falou isso aqui, né? Então quer dizer que a gente já está no nível avançado já mesmo. E A gente eu está no falaria, nível bom. Meus ensinamentos, né, Deise? Se fosse no início, a gente faria essas perguntas. Quando a gente responde isso, gente, a gente não tem má intenção. É porque se a gente fala a verdade, né? Vamos supor, né? Não é nem que fale a verdade, não. Mas até quando a gente diz todos nós vamos, né? Quando a gente diz isso, a gente foge de encontrar o sofrimento da pessoa, porque a gente não sabe o que fazer com o sofrimento da pessoa. Que a gente acha que a pessoa não. odeio. Sim. Pode concluir. Que como a gente aprendeu que ninguém pode sofrer, se eu deixo o outro me contar o que está fingindo ele, eu faço o que com isso? Então eu já corto ali logo, né? Mas quando a gente aprende que o sofrimento tem que sair e tem que ser externalizado para a pessoa seguir e inclusive descobrir o que é que dá para viver daqui até lá, a gente ajuda muito, né? Por isso que é Verdade. legal perguntar para ela mesmo, fulano, você tem pensado nisso ultimamente? Pô, é uma pergunta, se alguém me fala isso, eu falo, você tem pensado nisso ultimamente? Ou pergunta, o É que que você está boa, querendo? O que você muito está boa. querendo viver assim? Me conta. Está preocupado com a morte, mas o que que você está vivendo? Né? Então, eu posso realmente criar um gancho para a pessoa falar daquela angústia dela, né? Ô, Deise, uma coisa que eu percebo muito, né, não só no domicílio, mas dentro do hospital também, né? Quando o paciente faz essa pergunta para você, aí quando você começa a iniciar um vínculo em uma conversa, o familiar chega e fala, não, fica piscando para a gente, nem fala, não, não, não vai não. E assim, a gente fica numa situação complicada, porque você não pode continuar a conversa com a pessoa, né? Aí você vai ter que dar um jeito de escorregar e falar, depois eu volto para a gente conversar mais. E o familiar fica com ódio mortal da gente se a gente render a conversa, né? Porque o familiar está naquele processo mesmo de querer fugir disso, né? E eles literalmente sinalizam para a gente, piscando, né? Fazendo para a gente calar a boca, para não falar, né? Confirmar o que eles estão falando, tipo assim, tá vendo que tá todo mundo mentindo, né? Então, assim, são muitas situações, né? Eu acho que isso nós vamos pegar muito isso no projeto também, né, deles. Aí a gente precisa também lembrar muito de acolher essa família, né? Por É, isso essa unidade de cuidado, né? De deixar a família dentro dessa unidade de cuidado, né? É muito interessante isso de querer poupar o paciente, mas o paciente é que está sentindo as coisas, né? A família diz não, 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 mas o corpo do paciente diz sim, 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 né? Um exemplo que eu dei mesmo, eu tô contando de alguém que não sai mais da cama. A pessoa tá vendo, a pessoa tá sentindo, tá na pele dela. E aí a gente fica tentando maquiar isso de todo jeito e maquiar isso só prejudica, só impede que a pessoa possa fazer escolhas, né? Possa viver intensamente dores e sabores e amores, né? Então, se alguém pergunta da própria morte, arruma um gancho para deixar a pessoa falar do que está doendo, do que morrer representa para ela, com o que ela está se preocupando, né? Que às vezes você tira pesos da pessoa. Vamos supor, por exemplo, uma mulher de 45 anos que tem um filho de 6 anos. Quando você abre o espaço para conversa, é pergunta, eu vou morrer? E vocês falam, não, não, de jeito nenhum, encerra ali a conversa. Se você escuta, fulana, você tem pensado nisso muito? Não, eu tenho, porque eu tenho um filho de 6 anos, porque isso, porque isso, porque isso, porque isso. E aí você começa a arrumar soluções, né, junto com ela, você ajuda demais, você tira um peso, né? A pessoa consegue ficar mais leve, né? Você consegue falar com essa pessoa, ah, tá, e seu filho de 6 anos, quem que você confia para cuidar dele? Quem que você acha que é a pessoa que ele mais ama depois de você? E você começa a mostrar para essa mãe que as coisas vão caminhar, é muito valioso. Você tira um peso mesmo das costas da pessoa, né?
Ô, Deise, Então, quando eu Muito faço essa lindo. pergunta, quando eu costumo fazer essa pergunta, né, a pessoa fala, eu vou morrer, aí eu costumo devolver, né? Eu falo assim, olha, por que você está me perguntando isso? Tem alguma coisa? Aí a pessoa começa a falar, né? O diálogo flui, né? Ou então eu sim, falo de outra forma também, eu falo assim, mas o que isso significa para você? Tem alguma coisa que você quer me contar? Aí a pessoa vai, começa a falar, né? E é muito legal, sabe? Porque eu lembro de uma paciente que ela estava nessa situação e ela falou, Adriana, eu não estou bem, né? Foi paciente domiciliar. Eu falei, não, não está bem. Porque não tinha como, estava todo mundo vendo, né? Se já muito emagrecido, abdômen, né? Muito globoso, grande, né? Já não conseguia alimentar direito, estava assim com poucos dias de vida, então com sinais muito característicos mesmo, de evoluindo ali para o fim de vida. E aí ela falou, não estou bem, né? Eu falei, não, não tá. E aí ela ficou olhando para mim com aquela sensação, né? Ela sabia que ela ia morrer, né? E aí ela falou assim, eu queria confessar. E só que ninguém queria, a família, os amigos, estavam tudo falando, não, tava todo mundo falando, não, daqui a pouco ela tá boa, tá curada, sabe? Assim, aí eu falei, meu Deus, como que eu vou trabalhar com essa família para realizar esse desejo dela? Porque ela tá vendo, ela tá sentindo, a doença está no corpo dela. Como que eu vou trabalhar com essa família? Porque eles estavam num processo, assim, nem eram pessoas da família, eram amigos dela, né? Falei, como que eu vou fazer esse povo entender que ela está numa situação de gravidade e que os dias dela são poucos e que precisa trazer o padre. Só que eu não consegui trabalhar isso com a família. Aí teve um amigo dela lá da igreja que chegou para rezar um terço lá. Aí eu fui perguntei a ele, sabe? Falei assim, olha, você não consegue trazer o padre aqui? Não, porque ela está querendo confessar. Aí ele falou assim, Deise, eu vou ter vaga pro final do mês. Aí eu olhei para ele e falei assim, você não consegue para segunda-feira, não? uhum, Eu acho que o meu olhar, se eu não sei te explicar, mas eu acho que ele deve ter olhado para mim, alguma coisa do meu olhar contou para ele. Aí ele falou, não, eu vou trazer o padre aqui, nesse final de semana eu vou trazer o padre aqui. E aí levou o padre lá, ela confessou, comungou e tal, e isso era muito importante para ela, sabe? Porque ela não queria morrer sem confessar. E era a única coisa que afligia ela. E aí, quando o padre foi lá, ela tinha meu telefone, aí ela mandou mensagem para mim, Adriano, o padre veio aqui hoje. Eu consegui confessar e comungar. E aí, passou uns 2 dias e faleceu. Então, assim, às vezes, a gente não consegue trabalhar com a família, né, Deise? A gente vai ter que ir achando caminhos, né? sim, não dá para desistir. Sim, sim, sim. Então é isso. Então, gente, o que a gente tem que fazer é só. Não existe certo e errado, né? Não tem fala certa e errada, mas a gente tem que abrir um caminho, um portal ali para a pessoa conseguir falar da dor dela. Pode passar. Então, nós vamos tentar fazer isso, né? Fazer a família enxergar ali a pessoa para além da doença, né? Sempre, sempre. Prestar o apoio no momento da morte, e esse apoio é ser presença, identificar o que que a família está precisando, né? Não é aquilo que eu tenho para oferecer, não, é aquilo que ela precisa, né? Permitir aí que a pessoa sofra mesmo, né? Fique desesperada, arranca os cabelos, dê murro na parede, nós vamos permitir tudo isso. E aí, se isso não acontece, isso fica guardado, esse sofrimento vai acompanhando a gente. Se a gente põe para fora, a gente se livra dele e consegue dar um novo sentido para a nossa caminhada, né? Então é isso que a gente tem que fazer, ó, mediante terminalidade, luto, morte mesmo, né? Então pode passar. E aí, enquanto comunidade, o que a gente tem que fazer é oferecer ajuda prática mesmo, né? Ir no supermercado para a pessoa, cozinhar, arrumar a casa, ajudar a cuidar dos filhos, dar um banho no cachorro. Então, quando morre alguém, e esse luto não é propriamente nosso, é um luto da comunidade, né? Um vizinho que está vendo ali que você perdeu alguém.
Ao invés de chegar lá e ficar dizendo, pode contar comigo, faz alguma coisa. Mais do que palavra, tenha uma ação mesmo, né? Então, respeitar o tempo da pessoa enlutada, não forçar que ela faça alguma coisa no momento que você acha que ela tem que fazer. Ela vai fazer alguma coisa quando ela conseguir fazer, né? Respeitar a maneira como a pessoa se expressa, não comparar o seu luto com o luto de outra pessoa. E quando a gente não sabe o que falar, não precisa falar nada, né? Só ser presença mesmo. Ser presença, ser um abraço, ser um aperto de mão, ser um carinho, um afago, mas não precisa ficar consolando o inconsolável, não. A gente fica tentando fazer isso. Consolar o que não tem consolo. É hora de sofrer mesmo. Não precisa preocupar de deixar a pessoa bem, não, né? De fazer uma visita para alguém que está passando pelo pior momento da vida dela e querer que a sua visita traga a paz para a pessoa. Não, não vai trazer. Isso vai ser feito nessa travessia da ponte, né? Então é isso. O que mais? Deixa eu ver. Acho que tem mais nada, não. No luto patológico, a gente encaminhar, né? Para uma avaliação médica, para tomar alguma medicação, para fazer terapia. Mas num luto normal, não é indicado nem tomar medicação nenhuma, né? Porque se você toma uma medicação, você camufla um sofrimento que é natural, um trabalho que é do seu organismo para se adaptar a uma coisa ruim que aconteceu. Então, só se estiver mesmo diante de um luto patológico, que é quando a pessoa tem prejuízos muito importantes e por muito tempo, é que a gente precisa de avaliação médica, indicação de medicação, né? Então, vamos levar isso em consideração. Luto não é doença. Luto não precisa ser tratado, só se for um luto patológico mesmo. Pode passar, Paulo. Porque, e como eu sei que chegou no luto patológico? Se falamos que o luto é muito pessoal, eu não consigo medir a, as Quando a pessoa, reações. quando um luto ele é patológico, quando a gente já passou de um ano dessa perda e a pessoa continua mais orientada para a perda. Ela não consegue trabalhar, não consegue comer, não consegue dormir, não relaciona com mais ninguém, não vê prazer em mais nada, não rende mais no trabalho, não consegue mais educar os filhos, fala de uma vontade de morrer, que quer morar com quem ela perdeu. Esses são indicativos de um luto patológico. Quando a pessoa para de sonhar, era uma pessoa que tinha vontade disso, disso, disso. Ah, agora eu não quero mais nada. Mas isso dentro de um ano a gente não falaria que isso é patológico. Mas existem critérios mesmo, né, para se diagnosticar. Tem que ser um monte de fator junto. Por exemplo, se eu só estou dormindo mal, não é um luto patológico. Mas se eu durmo mal, meu apetite modificou. Eu não quero ver ninguém, eu não saio mais na rua, eu não escovo mais meus dentes, não vou mais à igreja. Não, agora tá demais, né? Olha só, eu tive um prejuízo enorme na minha vida, na minha rotina, no meu dia a dia. Então, eu tô tendo um sofrimento que me incapacita. Eu não rendo mais, eu não tenho motivação mais, eu não tenho mais sentido para viver. Então, eu preciso de tratamento. Obrigada. Aí a gente tem que pensar em tempo também, né? Porque se isso acontece no início, no inicinho ali da perda, pode estar vindo tudo isso ao mesmo tempo que nós não vamos chamar de luto patológico. Tipo assim, no primeiro mês de uma perda, se a pessoa tem todos esses sintomas, eu não vou chamar isso ainda de luto patológico, não, porque tem só um mês. A gente precisa reavaliar, né? Conversar com quem mora junto, sempre reavaliar, até enxergar essa pessoa caminhando para ressignificação, né? Para essa orientação, para restauração mesmo.
Só que só algumas coisas que eu usei para aula mesmo. E no final eu deixei uma reflexão aí pra gente, né? Que pra gente. Eu só falo isso pra vocês, né? Que vocês podem sofrer, que a gente pode sofrer. E é sofrendo que a gente encontra de novo a alegria, a felicidade, né? Porque a sociedade faz isso daí com a gente. Ó, a gente é feito de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. A gente não pode sofrer, né? Não pode, você tem que aguentar tudo. Não, não tem, não. A gente não tem que aguentar tudo, não. A gente é humano, a gente é feito de carne, não é feito de ferro, não. Né? Então era Bom, isso, gente. Ó, a gente trouxe conceito, a gente trouxe uma reflexão aí do que dá para fazer, trouxe os processos de luto. Acho que foi muita informação aí e terminei no horário que deveria. Para a gente agora abrir, né, para uma discussão aí. Vem cá, senta aqui do meu lado pra ver a. Eu estou com. Oi, tá todo mundo aí ainda? eu tô, odeio. Uma Sim. coisa que eu percebo muito e eu fico observando é como que o luto acontece quando uma pessoa morre e o luto nos fins dos relacionamentos, né? Eu vejo as fases assim, muito luto é luto, né? E hoje, né, me deparo muito também com pessoas sofrendo, né, enlutadas por fim de relacionamento, e aí eu acabo ajudando, né? Porque lidar com o morrer, lidar com o luto, acaba trazendo uma vivência para lidar com pessoas nessa situação também, né? Então, na maioria, essas pessoas que estão sofrendo por fim de relacionamento, as pessoas falam assim: não, você não pode sofrer, não, levanta a cabeça, a fila anda, e a pessoa tá ali, coitada, em cada fase, né? A fase da raiva, da negação, né? Da frustração, da barganha, da decepção. E aí eu sempre falo, né? Olha, viva seu luto o tempo que for necessário. Então, assim, permita-se chorar, sentir dor, sentir tristeza. Vai passar, uma hora vai passar, mas aí, assim, muita gente quer que a pessoa finge que nada está acontecendo, que segue a vida. E eu falei, gente, é igualzinho o luto, né, da morte. Só que, assim, a gente tem algumas diferenças? Tem, mas as fases são muito parecidas. Então, é o processo de cada um, como cada um vai conseguir superar aquilo, né? Como você falou, pode ser de uma perda de um emprego, de um projeto que não deu certo, né? Não só com a morte de alguém querido, né? Sim. Sim. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pensou em alguma coisa? Não concordou com alguma coisa? Eu estou passando por esse processo, né? Uma perda maior que eu tive na minha vida foi recente do meu pai, né? Vai fazer um ano agora em abril. Então, até então, eu não tinha perdido alguém tão próximo. E eu fui vendo tudo que você foi falando. Ele morreu numa terça-feira, numa quinta-feira eu já estava tirando as roupas do quarto, já doando para um asilo, porque eu sei que a minha mãe não ia conseguir fazer isso. Inclusive, eu estive lá com ela agora, o criado com todas as coisas estavam lá. Aí que eu fui arrumar e tirar, né? Viver com ela aquele momento. E a gente tem que respeitar. Naquele momento que eu fui tirar as coisas, eu falei, mãe, a senhora quer que tire as roupas? Porque talvez ela queria que deixasse, né? E eu acho importante o que você falou, nós temos que respeitar. Cada um vai viver de uma forma. Então, eu fiz para ela a pergunta, mãe, a senhora quer que tire? Não, pode tirar tudo. E aí, naquele momento, eu fui tirando e conversando. Falei, mãe, eu acho que isso aqui fulano vai gostar, pode dar. E fazendo esse processo com ela, porque realmente não é fácil. Eu estive lá agora 20 dias e a todo momento parecia que ele ia chegar, sabe? Então, é algo que você falou, a gente vai viver, a saudade vai ficar. Em cada canto da casa que você olha, você vai enxergar.
Mas a gente sabe que isso é normal, mas é realmente cada um vive de uma forma. E nós precisamos entender, né? E tem me ajudado muito desde que nós estamos nesse processo aí aprendendo com vocês a ajudar os meus familiares e principalmente a mim, né? Vivenciar esse momento e aprender também com ele para que nós possamos ajudar outras pessoas. Mas é o que você falou, cada hora a gente passa por uma fase, não é aquela sequência mesmo, não. Eu tive uma fase de paralisia, só depois de um mês que a minha ficha caiu, eu fiquei uns 20 dias deitada. Então, no momento que ele morreu, né, eu passei bem, todo mundo assustado comigo, porque eu sou a caçula, era muito apegada a ele. E eu firme, forte, mas depois eu caí. Então, é realmente essa montanha russa, né? E agradeço a todos vocês aí que estão nos ajudando a passar por esses momentos de uma forma diferente. Ressignificando. Sim. E eu que estou no terceiro mês do luto, né? Mas este mês eu fiquei chorando a semana toda. Eu falo, meu Deus, Paola, que é isso? Olha para a janela, chora. Vai no corredor, chora. Falei, ah, nem. Mas é isso. É, não dá para atravessar o rio sem molhar. Não Tem dá. pessoas, meu marido coloca fotos dele no Instagram e eu fico chorando. Falo, ah, meu Deus. Mas é involuntário, sabe? Só olha a foto e chora. Então fala, nossa. O que você costuma pensar, Paola? Eu não tenho um pensamento fixo. Eu posso te falar que eu estou ficando como sem ar quando vendo a lembrança dele. É como um vazio que vem aqui. Eu falo, ah, nem. Como, ai, é verdade que ele não vai voltar mais. Mas foi neste terceiro mês que deu esse vazio. Não é falta de ar, é vazio. É É um tipo vazio que enche, né? como você falou, é uma dor sem nome. Sim. É isso. Ô, Ele Deise, começa a observar o que você pensa. Quando o choro vem, começa a observar o que você pensa. Não, eu penso isso. Nossa, é real. Ele não volta mais. Hum, sim, é isso. Paola, outro dia eu escutei de uma filha assim, ela falou, Adriana, as pessoas falam que o tempo resolve, que é só o tempo para poder aliviar essa dor. Quanto mais o tempo passa, mais dói. Ela me disse Muito. isso. Aí eu falei, é uma coisa que a gente escuta muito, né, deles. As pessoas falam, não, só o tempo, só o tempo. E aí nem sempre é deles, nem sempre é assim. É, Mas a dor também ela vai se transformando, né? Como se fosse é, um vaso, assim, para é. ser lapidado, ele vai se transformando, ela vai virar alguma coisa em algum momento, né? O tempo só faz ela se transformar, não quer dizer que ela vai aumentar ou diminuir. Mas a gente escuta, né, falar assim, não, com o tempo, é muito comum, né? Aí ela me disse isso, É, ela falou, olha, me falaram que com o tempo alivia, diminui, não, muito pelo contrário, a minha dor está aumentando, né? Então, assim, é um pouco do que a Paula traz, né? O tempo, não que passou 3 meses, né? É normal, né, Deise? Sentir essa saudade mesmo, chorar, né? Sentir a tristeza, porque é muito amor, né? é. Monique quer falar também. Seu microfone está desligado. Ainda não. Você não deve ter usado áudio.
o computador na hora de entrar na reunião. Deu certo. Ah, agora sim. Agora, sim. Quando você estava falando, eu estava pensando aqui sobre a responsabilidade das visitas que nós fazemos. Porque não é só uma visita, a gente entra na vida da pessoa, né? E assim, não é só ir, a gente precisa saber sobre aquela família, saber sobre aquela pessoa. Às vezes entender se algum colega de quarto faleceu recentemente, porque ele pode estar vivenciando um luto e a gente não ter, né, nem noção disso. Então, é importante a gente ter essa consciência também, de que não é só uma visita, é entrar na vida da pessoa. Sim. Aconteceu comigo e com a Paola, né, Paola, em uma visita do João. O João estava passando por uma fase, a mãe por outra, e ficava ali totalmente polarizado, ele com uma ideia, e a mãe com a outra, ela muito sentida, sofrendo, e ele, não, eu vou continuar a minha vida, nada aconteceu. Ele levando para um lado, ela para o outro, e a gente ali no meio, tentando intermediar aquela situação, então é bem fácil a gente vivenciar isso. Uhum. Agora, uma coisa legal da gente falar também, você me deu um start aqui, que a gente não muda as pessoas de fase, não, tá, gente? Porque, tipo, se o João, ele tá nessa fase mais de negação aí, é porque ele precisa estar assim para se proteger mentalmente mesmo, é o que ele consegue agora. Porque às vezes a gente fica tentando mudar a pessoa de fase, né? Não dá, ele vai continuar na negação, uma hora ele sai desse lugar aí. Eu observava muito, né? Eu participava muito, participo ainda, né? Mas quando eu trabalhava no hospital, muito mais de notícias diagnósticas, né? E aí os colegas médicos, eles dão a notícia, e aí a pessoa fala assim, não, mas não é isso não, doutor. E o médico quer colocar aquilo na pessoa. É sim, eu tô te falando, você tem. Você tem. Nem você vai ver, não vai ser nada disso. Não, eu tenho certeza, eu tô te falando. O médico quer que a pessoa. Mas não é da ordem do saber, não. A pessoa sabe que tem um negócio ali muito errado. Só que ela não consegue aceitar essa realidade. E a gente não vai fazer ela engolir a realidade goela abaixo, não. A gente vai ajudar a pessoa a atravessar essa ponte, né? A gente vai tentar dar munição para essa pessoa conseguir, né, passar por essa fase mesmo, né? Ô, Então, Deise, muitos para profissionais, ajudar, isso é que você falou, não? Fazer perguntas. Por que que você está pensando nisso? O que que vai te É, preocupar? põe a pessoa para refletir, né? Põe a pessoa para viajar. ô, Deise, nós vamos pegar muitos profissionais, mesmo que ao dar a notícia, né, que é essa notícia ruim, a função é do médico dar mesmo, né? Nós vamos lidar com muitos profissionais que eles não sabem lidar com isso mesmo, né? Eles vão ficar, às vezes, até impacientes, porque a família, o paciente não está entendendo o que eles falaram, né? E aí eu já falei isso, mas eu já expliquei para a família, né? Então, assim, eles não sabem reconhecer em que fase aquela família ou aquele paciente se encontra, porque se ele chegar num processo de negação, né, não adianta. Eu tive uma paciente mesmo que a médica queria falar para ela que os exames dela tinham piorado e ela não queria conversar sobre esse assunto. Aí eu falei para a médica assim, olha, ela falou, Adriana, eu não aguento, não tenho paciência mais, porque eu já tentei explicar para ela 1 milhão de vezes, ela não quer falar comigo. Aí eu falei assim, você já parou para pensar o que ela quer dizer com esse comportamento dela? Foi a pergunta que eu fiz para ela, porque para mim estava claro, eu não queria falar daquilo. Aí ela ficou assim, né? Eu falei, olha, ela não quer falar de morte, porque ela sabe de tudo que está acontecendo com ela, sabe que você vai dar uma péssima notícia para ela, e ela não quer ouvir. Então deixa a menina. Aí eu falei assim, ela quer viver, então deixa ela viver. Que diferença que vai fazer você contar para ela que os exames dela piorou? Se ela não quer ouvir. E realmente ela queria viver, e ela viveu fazendo as coisas que ela gostava, cuidando dos filhos, e assim, não quis ouvir. A médica não conseguiu falar para ela o resultado dos exames.
Então, os próprios profissionais, eles não têm essa, eu acredito que isso é até uma deficiência mesmo na formação, né, na formação acadêmica, de aprenderem a lidar com os processos, né, do luto, com o paciente e a família, né? Assim, eu não sei se você concorda com isso, mas eu percebo isso assim, nitidamente na prática, que eles não sabem. Demais, eu concordo demais. E é a enfermagem, a psicologia, né? A equipe multiprofissional é que vai ajudando, construindo, na construção desses caminhos com o paciente, né, deles. Sim, sim. Sim. Quem mais? Eu posso parar a gravação já? Pode, acho que pode, né? Vai se despedir somente para parar a gravação. Então, gente, encerramos por hoje aqui a nossa aula. Até a próxima. Bye, bye.